Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Então essa é a primeira aula de história que vocês têm desse módulo, tá? Então lá esse primeiro assunto que nós vamos tratar é sobre o conhecimento histórico e a pré-história. Esse conhecimento histórico ele tem que ser entendido que é a contribuição do homem, mesmo ele não sabendo ler ou escrever, mas ele tem esse conhecimento histórico passado desde os primórdios lá da pré-história até o momento. Então ali dando continuidade, então, que são fontes históricas, tá? Tudo que permite conhecer alguma coisa, tá? Seja ela através de pinturas, seja ela presente em museus, em livros, fotografias. Nós mesmos fazemos parte dessa história, independente se tem o nosso nome na história, mas nós fizemos parte, nossos antepassados fizeram parte. De alguma forma nós temos contribuições. E aí nós temos divisões dentro desse período histórico, tá? E aí essa divisão ocorre do surgimento do homem até a invenção da escrita, e ela é considerada esse período como a pré-história. Após a escrita, aí nós temos as outras divisões, que são a Idade Antiga, a Idade Medieval, Moderna e Contemporânea. Então essas divisões são importantes porque cada uma tem uma característica específica. A pré-história, por si só, já tem algumas subdivisões, tá? E aí a pré-história. Nós temos dentro da pré-história duas ciências, que é a paleontologia e a arqueologia. São duas ciências que tratam de coisas que aconteceram dentro da pré-história em específico. Não quer dizer que ela não está presente em outros momentos da humanidade, porém ela tem uma real importância muito grande dentro disso, tá? Então a paleontologia é uma ciência que estuda os fósseis dos corpos dos homens dentro da pré-história. Então ela visa esse estudo para compreender, por exemplo, a alimentação que eles tinham, a vestimenta, como se locomoviam, coisas do cotidiano desses homens lá na pré-história. E a arqueologia, ela estuda os objetos que esses homens fizeram dentro dessa pré-história. E aí eles acharam já instrumentos como pedra, metal, talhados, cerâmica, sepulturas, coisas que estavam relacionadas com a vida deles dentro desse momento histórico. Uma coisa bem interessante que nós temos são as pinturas rupestres. Então são pinturas feitas dentro das cavernas, que era muito comum dentro da pré-história os homens viverem em cavernas. E essas cavernas, como sendo habitat, eles não tinham a escrita ainda, nem em alguns momentos da história, nem a fala ainda. E aí eles desenhavam. E eles desenhavam utilizando gordura, alguns tipos de plantas que tingiam, carvão, até mesmo excrementos de animais, sangue. E aí eles desenhavam nessas rochas dentro das cavernas. Então aqui no Brasil nós temos alguns sítios arqueológicos dentro dessa pintura rupestre, tá? E tem sítios espalhados pelo mundo também. E aí a pré-história ela é dividida em 3 períodos bem marcantes, tá? Nós temos o primeiro dele, que é o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Nesse momento aqui, o homem ele constrói ferramentas para caçar, pescar. Nós temos que lembrar que o homem, para a subsistência dele, era necessário essa caça e essa pesca, então ele utilizava machados, lanças, cajados, outras peças que eles faziam de pedra, de ossos, de madeira. Nesse período em específico, então, ali como eu falei, a caça, além disso, a colheita as coletas desses alimentos, tá? Frutos, raízes. E aí vale lembrar que eles eram nômades. O que eram nômades? Eles andavam de um lugar para o outro atrás desses alimentos, desses animais. E aí eles se baseavam pelas estações do ano. Não sabiam que existia, mas eles sabiam que em épocas do ano teria determinados alimentos em determinadas regiões. Período
outro período dentro da pré-história, que é o Neolítico ou Idade da Pedra Polida. Nesse aqui o desenvolvimento da agricultura. Então eles passam de ser não mais nômades e sim sedentários. Então esse termo sedentarismo que nós hoje utilizamos para uma doença, na verdade, é quando o homem abandona o nômade e se torna sedentário. Nesse período, além do desenvolvimento da agricultura, eles também domesticam os animais para usar dentro da agricultura. E isso traz uma facilidade para o homem que até então ele não tinha. Aí nós temos a terceira fase, que é a idade dos metais ou da fundição de metais, né? É a idade dos metais. E aí eles começam a desenvolver técnicas mais apuradas e produzem artefatos para melhorar ainda mais a produtividade deles e condições de vida, tá? Só que eles desenvolvem com tudo isso aprimoramentos dentro dessas fundições, e aí eles conseguem moldar esses materiais, esses metais, e aí o homem tem avanços significativos na vida cotidiana dele. Então a idade dos metais, ela tem uma subdivisão, que é a idade do cobre, do bronze e do ferro. Nesse período, né, além de utensílios para usar na agricultura, eles também fizeram utensílios domésticos para utilização dentro de casa, dentro dos locais onde eles moravam. E aí, vale lembrar que quando eles passam de ser sedentários, eles começam a surgir as primeiras vilas, as primeiras comunidades. Então, voltando ali no período da fabricação desses utensílios, ele começa a construir panelas, potes, facas. E aí, além de essa utilização para utensílios domésticos, ele começa a usar isso também como enfeite, como adorno dentro de casa. E aí, nessas peças, várias esculturas foram encontradas posteriormente, né? E aí foram produzidas em bronze, tá? Então, essa foi a primeira aula de vocês de história. Uma boa semana a todos e até a próxima!